Não, mas nós estamos chegando num tempo que eu agora me esqueci a palavra, queria lembrar da palavra, mas ela fugiu de mim, que é o seguinte: está todo mundo certo e todo mundo tem razão. Aí o camarada que é do Candomblé pode vir aqui na Batista, a Batista vai lá no Candomblé, todo mundo é irmão uma obra. Existe aí um Deus que a gente serve e não compactua com o que fala. Politicamente correto. Então, aí eu não sei se dá para perceber o seguinte: o que acontece é que, assim, eu pelo menos sou do seguinte raciocínio: você pode respeitar sem necessariamente concordar. O fato de você respeitar uma pessoa de outra fé... mas se você respeitar muito, aí fica um pouco difícil. Ó, eu pelo menos, é claro, assim, eu entendo que... Vai chegar uma hora que você vai fazer assim. Então, eu não sei se dá para perceber que eu tô numa geração, né, que aprendeu a ser um pouco mais flexível que a sua. E o meu filho, ele está nascendo numa geração que está aprendendo a ser mais flexível do que eu. E aí, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que é errado você ser menos flexível, ser mais flexível, meu filho ser mais flexível. O que eu estou dizendo aqui é que, assim, é uma questão de constatar. Não tem para onde correr. Por exemplo, quer ver uma coisa? O pai e a mãe criaram o filho batendo no filho. Aí quando nasce o neto e o filho vai bater no neto, os pais que bateram no filho falam assim: não bate nele, tem que conversar. Aí o filho olha e fala assim: eu não estou entendendo, porque você me criou batendo. Como é que você está dizendo que é para eu conversar com meu filho? Então você percebe que houve uma mudança cultural, só que ninguém percebeu. Então, assim, é isso que digamos, voltando para tentar dialogar contigo em relação a isso. Olha como é que são as coisas. Por exemplo, o cara acredita, né, na cadeira de fogo do sétimo dia. É o direito dele e é um problema dele. Isso. Eu sei, só deixa eu terminar, velho. Aí nesse caso, o velho é modo de falar, tá? Aí nesse caso, então assim, a gente chama de velho, entendeu? Mas assim, aí o que acontece? O que eu estou dizendo é que, assim, é direito dele. Ele quer crer no que ele crê. E detalhe, Deus, que poderia impedi-lo, não impede. Se Deus não impede um cara de acreditar na cadeira de fogo do sétimo dia, eu entendo que eu seria presunçoso e abusado se eu quisesse controlar a consciência daquele mortal. Porque o Deus em quem eu creio não é o Deus que faz isso com as outras pessoas. Eu sirvo porque eu o amo. Eu sirvo porque nele eu creio. Eu o obedeço de minha vontade. Ele não botou uma faca no meu pescoço. Então eu entendo que eu não tenho o direito de fazer isso com uma outra pessoa. Ponto. Daí a essa pessoa falar assim para mim: vamos também adorar a cadeira de fogo do sétimo dia. Vou falar: ô, gente boa, gosto de você, sei que você também gosta de mim. Vem cá, me dá um... Vou fazer tipo... Vou fazer tipo... Não, isso aí eu não vou fazer. Aí acontece, vou fazer tipo o irmão Marcos Vinícius. Vou te dar um abraço hétero, né? E aí nesse caso, o que acontece? Por exemplo, olha só, legal, somos amigos e tudo tal. Entretanto, eu não vejo sentido em adorar a cadeira de fogo do sétimo dia. Ué, por quê? Opa, beleza, já pediu a razão da minha fé. Agora a gente vai conversar. Sem catiripapo, sem pé na porta, sem necessariamente falar um monte de coisa. Mas que nós só... não estamos caminhando para isso. Vai chegar um momento que isso vai entrar em guerra. Olha só, a guerra, ela existe até dentro da igreja pelo fato de a gente não aceitar as pessoas serem diferentes da gente. Isso não tem muito a ver com a outra religião. Por exemplo, não vou muito longe. Aqui pode não ter isso, mas eu já passei por experiências em igreja batista que começa uma música ritmada, aí vem aqueles irmãos que começam a bater palma. Aí nisso
aqueles outros vão e fica com a mão assim, ou com a mão para trás, olhando com cara feia pro irmão que está batendo palma. E aí o que está batendo palma já fica meio desmotivado, aí já vai batendo meio que assim, só para a levada da música. E aí, eu não gosto de bater isso, palma, mas também não isso, gosto de feia para ninguém. isso, Não, mas quem quer bater, isso. bate. Eu não sei se dá para perceber, eu não estou fazendo juízo de valor, se palma é certo ou errado. Estou falando de cultura. E aí acontece, aí o irmão vê a cara do outro, aí já vai, né, reduzindo. Aí o outro vê que o outro reduziu, reduz também. Aí daqui a pouco tem um sozinho, que geralmente é o que fala assim, não, eu vou bater palma. E ele fica lá sozinho, do início ao final do culto, e às vezes a mulher cutuca ele e fala assim, para de bater palma, cara. Nossa igreja é discriminada na associação, porque nós cumprimentamos com graça e paz. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente tem diferença, porque nós somos tentados a pegar o caminho da uniformidade. E isso é em qualquer situação. A gente tolera determinadas coisas porque nós temos o mesmo Deus. Porque vai chegar um momento, né, que não mistura. Perdão, mas assim, a gente não tolera tanto não, Marcos. Talvez você até tolere, mas na minha experiência pastoral, é muito complicado você ficar numa pressão que fica um lado dizendo assim, você está de que lado? E o outro, você está de que lado? Quando o meu trabalho é ser moderador. Eu posso até ter um lado, tá dando para entender? Eu gosto de saltar de alegria na presença do Senhor, mas não vou incentivar o pessoal que quer saltar de alegria na presença do Senhor, porque eu estou lá para moderar, eu não estou lá para pegar partido. Ou de repente eu não gosto de aleluia alto, mas eu não estou lá para controlar a consciência daqueles que gostam de dar aleluia alto. E qual é o problema disso? Tem gente que quer me usar como pastor para controlar o outro. Isso não é uma questão de religião diferente. A busca pela uniformidade, quer ver uma coisa? Essa questão de lulismo e bolsonarismo que chegou no meio dos crentes. Os crentes estão tendo dificuldade de lidarem uns com os outros por causa da sua preferência de caminho. E é aquele caso, por exemplo, eu posso não achar que a esquerda é o melhor caminho, mas eu não vou entrar de sola no meu irmão porque ele acha que a esquerda é o melhor caminho. E eu não vou dizer que ele não é crente por causa disso. Em contrapartida, eu tenho uma certa inclinação para o espectro à esquerda. Mas eu não vou dizer que a minha irmã, que é de direita, que ela é fascista, que ela é nazista, que ela não é crente. Eu não vou dizer um negócio desse. Então eu percebo que assim, há uma situação, por exemplo, só havia 2 candidatos no final do ano passado. Só tinha esses 2 caminhos. Então como é que um vai chegar e vai dizer que o outro é um monstro porque escolheu um dos 2? E como é que o outro vai dizer que o outro é um monstro porque escolheu o lado que perdeu? Havia 2 possibilidades e as pessoas, elas votaram. É como aquela questão de, por exemplo... porque entrou, mas ninguém pensava que ele chegasse. Entende? E aí o que acontece? Vou pegar uma coisa simples, né? Imagina, se puder voltar com um copo d'água, tá, meu irmão? Aí, por exemplo, imagina, numa sucessão pastoral, um grupo de irmãos votam, né, no pastor Mateus e outro grupo vota na irmã Janaína, né, que é vocacionada. E aí nesse caso, em relação a isso, ela falou que está doida para ser ordenada ao ministério. Aí nesse caso, não falou não? E aí nesse caso, por exemplo, observa bem, imagina, 2 candidatos ao ministério pastoral, mas aí, né, já que a irmã Janaína repreendeu o Mateus não, então, por exemplo, ela que foi eleita. Aí nesse caso, ela foi eleita para ser a pastora da nossa igreja, sendo que nós 2 votamos nela e eles 2 não votaram nela. E os outros 2 que foram lá fora, quando voltaram, não sabia direito o que estava acontecendo, votaram junto com a gente e ela foi eleita. E aí acontece, aí a igreja fica dividida. Por quê? Mas não pode, porque não sei o que lá, porque vou pegar o caminho, ela é mulher, não sei o que, tal. Sim, mas a igreja votou, entende? E assim, a nossa igreja é democrática, a gente não é um bispo que manda o pastor para cá, não é o sínodo que manda o pastor para cá, não é o presidente do campo que manda o pastor para cá, a gente que decidiu. Se a gente decidiu errado, eu não sei, mas a gente que decidiu. Então agora não existe mais quem votou para lá, quem votou para cá, existe agora a gente trabalhar junto por uma decisão que a igreja tomou.
A igreja tomou uma decisão na Assembleia. Eu discordo. Até porque a voz do povo é a voz de Deus. Pelé, né? São Pelé, número 1, versículo 2. Aí nesse caso, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. Quantas vezes não acontece isso nas nossas próprias igrejas? A igreja vota aprova o negócio, eu sou voto vencido, em vez de assim, sou voto vencido na sessão. Depois da aprovação, a decisão é minha, porque é a decisão da igreja. E é para eu caminhar junto. Mas aí o que a gente faz? A gente mina, a gente dificulta, a gente murmura em casa. E claro que não. Mesmo que eu tô certo, a igreja está errada. Tá, mas a igreja votou. E agora eu vou caminhar junto, né? E aí a gente, por exemplo, observa que assim, se acontece isso entre a gente, como ele acabou de falar, de repente a igreja, porque o pessoal saúda um ou outro, né, com graça e paz. Gente, qual o problema do graça e paz? Qual o problema da paz do Senhor? Qual o problema do bom dia? Entende? Eu lembro que uma vez eu fui chamado... Ele falou aí que a própria igreja batista... É da associação, entendeu? Não foi de outro lugar, não. Eu sei, não vou muito longe. Ó, eu tenho o costume de falar boa noite, gente boa. Eu lembro que uma vez estou eu na cantina, comendo aquele lanche do pregador. O irmão veio me chamar a atenção porque eu saudei a igreja com boa noite, gente boa. Falei, mas qual o problema de falar gente boa? Porque no púlpito falar um negócio... Quase que eu falei assim, peraí, vem cá, eu te conheço, né? Deu vontade de chegar e falar assim, peraí, quando que eu disse como você tem que viver? Para você dizer para mim como eu xinguei algum palavrão, eu ofendi alguém, eu falei boa noite e chamei os irmãos de gente boa. Onde eu ofendi os irmãos, né? E aí observa bem como é que é o negócio. Depende do que ele acha que é gente boa. Entende? Mas aí observa bem E isso, exatamente. Aí eu queria dizer o seguinte, né? Por exemplo, observa bem, né? Que assim, quantas vezes a gente, né? Pelo fato do outro ser diferente, a gente faz isso. E aí, em relação à questão que você falou, o problema é que lá na frente vai acabar tendo uma briga. Bem, então, mas aí eu não sei se dá para perceber, digamos, se eu pegar o caminho, né, da contundência, suponhamos, vamos lá, né, eu sou batista, minha esposa é assembleana, há uma divergência. Como é que vai ser? Ou então eu sou batista, minha esposa é umbandista. Como é que vai ser a nossa convivência? É estranho, mas é minha família. Entende? Aí a gente precisa aprender a dialogar com o outro. É aquele caso assim, olha só, eu não vou, né? Eu não vou. Eu nunca vi uma família assim, não. Eu já vi. Exatamente. O pai de um rapaz que eu liderei. Isso. Assim. Mas assim, a questão, por exemplo, dessas possibilidades, como a coisa aconteceu, eu não sei, né? Por exemplo, tem situações em que eu já vi situações do irmão que ele era batista, cantava na igreja, fazia parte do louvor, e agora eu não sei se foi um bando ou candomblé, ele debandou para uma outra religião. A esposa continuou batista e, se eu não me engano, acho que diaconiza na igreja. Entende? Então, só que é o seguinte, vai jogar o marido fora porque ele deixou de ser batista para ser da Umbanda? Aí vamos pegar, por exemplo, a questão, aquele casal, né, que o filho pegou o caminho da homossexualidade. Vai jogar o filho fora por causa disso? Não. O que está em questão é o seguinte, olha, eu não concordo. Eu discordo disso. Mas eu amo você. Eu amo você. Entende? É aquele caso. Meu vizinho pode ser viciado em cocaína, mas ele é uma alma preciosa para mim. E eu vou sorrir para ele, eu vou abraçá-lo, né? E o seguinte, cara, olha só. Você cheira o teu negócio e eu não cheiro o teu negócio. Deu para entender? Tu segue tua vida e eu sigo a minha. Ah, mas por quê? É pelo que eu aprendi nas escrituras, mais uma vez, pedindo a razão da minha fé. Eu não preciso necessariamente falar assim, seu endemoniado, deu para entender? Eu não preciso pegar o caminho assim, até porque quem garante que eu não estou com demônio quando eu fico dizendo que todo mundo tem demônio? Quem garante que eu não estou sendo usado por Satanás quando eu fico ofendendo, agredindo, maltratando e machucando as pessoas?
Então o fato de eu ter um título de pastor, o fato de eu frequentar uma igreja, não significa que o diabo não esteja me usando para prejudicar alguém. Então é importante eu perceber que o caminho da luz, o caminho da cruz, é o caminho daquele que assim, foi bater o papo com uma samaritana. Podia parecer uma mulher vulgar para os outros, ninguém ia conversar com ela, mas ela é uma alma preciosa para mim. Tudo bem que de repente, né, Simão, o Zelote, pode ser aquele camarada de esquerda, revolucionário e tal, que é um esquerdopata, não sei o que lá, mas eu vou ficar com ele. Tudo bem que de repente Mateus seria de direita, né, aquela coisa todinha, e não interessa quem é quem, interessa que é o seguinte, eu os amo. E eu vim a esse mundo para salvá-los. E eu me importo com eles. E aí, aquele caso, se eu sou da comunidade do reino, se eu sou da igreja do Messias, se eu sou do corpo de Cristo, eu preciso ir onde ele iria. Eu preciso fazer o que ele faria. E eu tenho certeza absoluta que ele conversaria com o diferente. Não necessariamente concordaria com ele, mas conversaria. Entende? E ele mostraria. Quando ele escolheu os 12, ele disse que um era demônio. E chamou de amigo. Chamou de amigo. Então eu não sei se dá para perceber que assim, diante dessas situações, isso porque a gente falou sobre o aparelho político, cultural, né, e religioso, né, e a gente ficou nele. E assim, mas eu entendo, né, que assim, seria importante que a gente pudesse, né, conviver sem contender, né, pegando o caminho de assim, olha, eu penso diferente de você. Né, de modo que assim, olha, eu gosto de falar aleluia alto, você não gosta, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, entende? Você não é frio porque você não fala aleluia alto, e nem eu sou fervoroso porque eu falo aleluia alto. Você não é carnal porque você bate palma, pula e dança, e eu não sou espiritual porque não bato palma, não pulo nem danço. Você, por exemplo, não digamos, um camarada que não se converteu porque você não é batista, e nem eu sou convertido porque eu sou batista. E aí o que acontece? Como é que eu posso dizer? Isso no nosso arraial. No outro contexto, né, de uma outra fé, de um outro credo, o cara ele não crê em Jesus como seu salvador. Eu posso até dizer o seguinte, de acordo com as escrituras, você não está salvo porque só Jesus salva. Olha a diferença. Rapaz, gosto de você, você é um cara maneiro, mas para a fé cristã, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós somos salvos mediante a fé, pela graça, não tem como. Isso está arriscado até um crente ficar com bronca de mim, por quê? Porque ele acha que ele é salvo porque ele não xinga mais palavrão, e eu falo para ele, cara, você não é salvo porque não xinga palavrão, ou você é salvo porque Jesus salvou você pela graça mediante a fé, ou você vai para o inferno sem xingar palavrão. Então, entende? Porque o que acontece? Digamos, o fato de eu não traio a minha esposa, eu não xingo palavrão, eu não chuto o meu cachorro, eu não bato na minha mãe, eu não faço isso para ir para o céu. Quer justificar, né? Entende? Eu não faço isso para ir para o céu. Tem gente que, por exemplo, não faz nada disso e vai para o inferno. Por quê? Só Jesus salva, mas ninguém. Então, aí é onde eu vejo que tem gente que, por exemplo, vai para o enfrentamento, quando de repente vai para o mesmo inferno que a pessoa que ele diz que a pessoa está indo. Entende? Detalhe, a pessoa às vezes tem mais nobreza de caráter, às vezes a pessoa ela tem mais brandura no temperamento do que esse crente, que em nome de Deus está fazendo um desserviço para a fé cristã. Então, é aquele caso. Isso tudo que eu estou dizendo, né, é algo que assim, por que eu bato nessa tecla? Porque eu vejo que assim, tem gente que fala mal de crente, né, e me bota nesse rolo por causa desse tipo de crente beligerante. Quando Jesus não chamou a gente para ficar atacando ninguém, Jesus chamou a gente para anunciar o evangelho. E aí, se a palavra do evangelho condena você, eu não tenho nada a ver com isso. Antes de eu nascer, esse texto já estava aí, eu vou morrer, esse texto vai continuar aí. É que nem quando eu prego na igreja. Filho, não fica com bronca de mim. O problema é ter o texto, é você falar o texto. Não, então, mas aí eu posso falar amorosamente.
e posso falar uma verdade. Entende? Aí desmata, mas eu posso falar de um jeito carinhoso. Dois exemplos. O mesmo Paulo que disse que fez de tudo para agradar a todos, é o mesmo que disse assim: aquilo que eu creio, eu falo. Agora fez me lembrar, agora o pastor pregou recentemente, Paulo no Areópago viu um montão de coisa, não criticou aquelas coisas falando de Deus. Embora ele ficou indignado. Ficou indignado, ficou. Mas não descarregou a indignação dele. É isso. Eu não sei se deu para perceber que assim, é disso, rapaz, olha, veio fresquinho do céu essa daí, hein? Porque isso que ele falou sintetiza tudo que eu disse.